nessa discussão da Lava Jato, eu te confesso que talvez um dos episódios mais constrangedores, na minha opinião, foi você ter um julgamento sobre suspeição e competência, que foi o que aconteceu com esses julgamentos, e os ministros, alguns desses ministros, se utilizarem de provas ilícitas como reforço argumentativo, que foi o termo, inclusive, usado por um desses ministros. Nós tivemos um crime que foi cometido por um hacker que está solto. Em qualquer lugar, esse sujeito que hackeou todo mundo, ministro do Supremo, ministro do STJ, desembargador, juiz, procurador, jornalista. Quer dizer, em qualquer lugar do mundo, esse sujeito estaria preso com uma sentença de anos de cadeia, dezenas de anos de cadeia, porque isso é um crime, é uma violação constitucional, né? É uma violação constitucional, é um crime e o sujeito já está solto. E aí, o produto desse crime, ele é utilizado ali por alguns órgãos de imprensa e tal, até aí tudo bem. De repente, você tem ministros usando esse produto desse crime. E aí eu fico me perguntando qual é o sentido disso, né? Porque quando você... Cadê a teoria da árvore, do fruto da árvore? Envenenada. Da árvore envenenada. Quer dizer, você tem e aí é o inverso disso, aí se muda o entendimento, se passa a utilizar uma prova ilícita para julgar algo lícito. A prova, o elemento probatório alcançado mediante fraude, evidentemente não pode ser acostado a um processo, não pode servir a uma condenação e não pode servir também a um pronunciamento de suspeição de um juiz. Prova ilícita é ilícita para todos os efeitos. Isso não é bom, não se coaduna com o nosso figurino legal. Você tem que apreciar os elementos e ver como esses elementos surgiram, se os meios foram meios adequados segundo a legislação. Se foram adequados, você considera os elementos, se não, você tem que extraí-los do processo. Essa é a organicidade do direito, é a dinâmica que precisa ser observada. Agora, não se pode também presumir o excepcional. Você presume o ordinário, o que comumente ocorre, não o excepcional ou extraordinário, né? E isso precisa ser observado. Não vejo com bons olhos, não vi com bons olhos a suspeição declarada do juiz Sérgio Moro pela segunda turma, não foi pelo plenário, nem tampouco vejo com bons olhos a utilização para declarar-se essa suspeição de elementos obtidos de forma fraudulenta. E o juiz Sérgio Moro foi declarado suspeito que manteria diálogo com o Estado acusador, com o Ministério Público. Mas que juiz criminal não mantém diálogo com o promotor de justiça, com o procurador da República, que personifica o Estado acusador? Todos mantêm diálogo. O senhor está tocando um ponto, eu queria reforçar esse ponto. Isso é uma coisa que a imprensa, de uma forma geral, reproduziu como se fosse um grande escândalo. Mil perdões aqui, achei que estava no silencioso. Quando começaram a explorar essa temática, eu olhava assim e falei assim, poxa, mas o que tem de anormal nisso, né? E todo mundo passou a trabalhar essa narrativa de que o juiz não pode falar com o Ministério Público, o juiz não pode falar, então ele não pode falar com o advogado, então ele não pode falar com ninguém, ele tem que se fechar numa bolha para decidir as coisas. Por favor, enfatize esse ponto. Como é que é o dia a dia de... O meu gabinete de juiz sempre foi um gabinete aberto. Eu recebia advogado, recebia integrante do Ministério Público, da Defensoria Pública, recebia inclusive partes leigas e recebia com a porta fechada.
não exigia, como chegou a fazer um colega, que não vou nomear, não exigia que comparecesse também o advogado da parte contrária. E há uma máxima: quem tem medo de picada de mosquito é porque já foi mordido por cobra. Que receio! A capa que nós envergamos, ela nos dá tranquilidade, nos dá segurança para manter diálogo com as partes em geral, sem se presumir qualquer cooptação, qualquer tendência do julgador, né? Eu vejo o diálogo como um diálogo adequado. Outra coisa é tentar se envolver o julgador. Isso nunca ocorreu comigo, né? Talvez eu fosse, no contexto, um pouco esquisito, mas sempre atuei dessa forma. Nunca receei dialogar, trocar ideias em si com o integrante do Ministério Público, com o advogado de uma das partes, com a própria parte. Quer dizer, criminalizaram uma coisa que é uma rotina no país inteiro. Aliás, eu até lembrei, porque assim, em determinado momento falaram assim, porque as delações eram negociadas via WhatsApp, muitas vezes. Aí eu lembrei que tem um juiz, inclusive, que famoso lá em São Paulo, que criou isso anos antes da Lava Jato, muitos anos antes da Lava Jato, esse tipo de facilitação, né, no diálogo, porque você não precisa ir lá presencialmente. Você hoje tem processo digital, né, e o diálogo, o aplicativo, né, o aplicativo de conversas, ele é a própria forma de diálogo, né? Então não tem nada de errado em você trocar mensagens num aplicativo de conversa. A deturpação de encarar-se de uma forma negativa o diálogo mantido. Claro. Foi o que eu falei, vamos presumir um procedimento relativo ao homem médio, ao que se aguarda do agente que atua em nome do Estado. Isso é muito importante. Sem dúvida.